Olá! Ao longo dos vários capítulos de As Regras do Método Sociológico, a que conclusões chega Emile Durkheim? As conclusões a que chega estão sintetizadas na parte final do livro. É a elas que nos dedicaremos na sessão deste vídeo. Durkheim observará na parte final de seu livro, no item chamado Conclusão, que as características do método que ele adotou são bastante precisas. Em primeiro lugar, este método independe da filosofia. Com isto, Durkheim está procurando acentuar que a sociologia tem um objeto próprio e que este objeto próprio não se confunde nem com o pensamento filosófico, nem com o pensamento econômico, nem com o pensamento da história. Ainda que estas várias áreas de conhecimento sejam importantes e possam fornecer contribuições ao desenvolvimento da sociologia, chegou o momento, no entender de Durkheim, de se constituir uma ciência própria, portanto, a sociologia. Daí ele afirmar que este método, em primeiro lugar, é independente de toda filosofia. Por ter nascido das grandes doutrinas filosóficas, a sociologia conservou o hábito de se apoiar em algum sistema do qual se acha, pois, solidária, leia-se, dependente. Assim, ela foi sucessivamente positivista, evolucionista, espiritualista, quando, na prática, deve contentar-se em ser apenas sociologia. Qual é, portanto, a especificidade desta ciência chamada sociologia? Durkheim observa que esta ciência considera os fatos sociais como explicáveis naturalmente. Por outras palavras, é a partir da observação rigorosa que podemos compreender que os fatos sociais, leia-se, as instituições, possuem uma lógica interna. Observemos que, para Durkheim, as instituições são a expressão da consciência coletiva. No entanto, esta consciência coletiva, ela não surge de uma maneira qualquer. Ela possui uma estrutura. E a sociologia pode compreender a gênese da estrutura de uma determinada instituição. Como que ela nasceu, como que se desenvolveu e como esta instituição se transforma. Daí que um princípio fundamental é tratar os fatos sociais como explicáveis naturalmente. Naturalmente, não no sentido de que espontaneamente surgirá o pensamento sociológico. Naturalmente, no sentido de que é necessário reconhecer a possibilidade de compreender o mundo social objetivamente, através da observação rigorosa, da comparação e da experimentação. A sociologia considera os fatos sociais como explicáveis naturalmente. O sociólogo pratica a ciência. O sociólogo não é um místico. Significa que o sociólogo não tira da própria consciência, da própria cabeça ou do próprio espírito o que é a sociedade. O sociólogo, ele vai procurar compreender objetivamente a sociedade, como que aquela sociedade é, independente da consciência que este ou aquele indivíduo considerado isoladamente possa pensar que a sociedade seja. Nesse sentido, se a finalidade é compreender objetivamente a realidade, a sociologia não tem de tomar partido por uma das grandes hipóteses que dividem os metafísicos. Ou seja, existem várias correntes de pensamento que apontam o que a sociedade deveria ser. Qual seria a melhor forma de sociedade?
para Durkheim, estas correntes de pensamento são metafísicas, ou seja, não estão compreendendo objetivamente a realidade, não estão compreendendo objetivamente o mundo. É necessário se afastar destas correntes que estão em busca de uma sociedade ideal ou mais preocupadas em definir como que as sociedades deveriam ser e não em compreender efetivamente o que as sociedades são. Tudo o que ela pede é que lhe concedam, ela, a sociologia. Tudo o que a sociologia pede é que lhe concedam o princípio da causalidade. Que, portanto, tudo que se pede é que se reconheça que a sociologia é capaz de descobrir o princípio da causalidade que norteia os fenômenos sociais. Por outras palavras, as instituições não existem de uma maneira qualquer e nem surgiram do nada. Daí que, assim como ocorre nos outros terrenos da ciência, é possível compreender também a gênese, a estrutura, o desenvolvimento e as transformações deste objeto específico que está dado à sociologia, que é pensar as instituições e tratá-las como coisas, ou seja, como algo que não é de imediato conhecido. Pelo contrário, que só pode ser conhecido progressivamente. Tratar como coisas não significa tratar com indiferença, mas sim partir do princípio que a sociedade, as instituições que a compõem e que formam um todo orgânico, inicialmente são desconhecidas por parte do investigador. É somente através de um percurso metódico que o investigador poderá compreender as instituições, extrair delas uma compreensão, um conhecimento concreto. Este princípio é estabelecido como postulado empírico, ou seja, este é o ponto de partida do método, tratar as manifestações coletivas como coisas, tratar as instituições como coisas, tratar a sociedade como coisa. Por outras palavras, tratar a sociedade como se estivéssemos entrando no campo do total desconhecido e que só vamos conhecer progressivamente. Portanto, é necessário um determinado método para se aproximar da sociedade. Durkheim observa que este desconhecimento da sociedade é tanto mais real na medida em que todos os esforços para se pensar o que era a sociedade caminharam muito mais no sentido de estabelecer formas ideais de sociedade do que compreender objetivamente o que a sociedade era. Um princípio fundamental que se coloca, ou uma prática que se coloca como fundamental neste processo, um método fundamental dentro deste percurso, é a indução, ou seja, verificar empiricamente o que o objeto é, e a partir daí fazer certas deduções razoáveis, ou seja, certas conclusões que transcendem o objeto empírico. Daí, observar Durkheim. O princípio estabelecido como ponto de partida é um postulado empírico, é o produto de uma indução legítima. É através da indução que se poderá estabelecer a lei da causalidade. Significa o quê? Compreender como que uma determinada instituição existe, por que ela existe, por que ela se mantém e como que aquela instituição está ligada às outras instituições de tal modo a formar um todo orgânico. Lembremos que as instituições, para Durkheim, quanto mais forem fortes, quanto mais funcionarem adequadamente, mais possibilitarão um desenvolvimento harmônico da sociedade e, portanto, a afastarão dos estados anômicos, dos estados doentios, ou seja, a sociedade ela não correrá
o risco de desintegrar as suas estruturas. Peguemos a passagem completa de Durkheim. A sociologia não tem de tomar partido por uma das grandes hipóteses que dividem os metafísicos. Ela não precisa afirmar a liberdade nem o determinismo. Tudo o que ela pede que lhe concedam é que o princípio de causalidade se aplique aos fenômenos sociais. E, ainda assim, esse princípio é por ela estabelecido não como uma necessidade racional, mas somente como um postulado empírico, produto de uma indução legítima. Visto que a lei da causalidade foi verificada nos outros reinos da natureza, e que, progressivamente, ela estendeu seu domínio do mundo físico-químico ao mundo biológico, e deste ao mundo psicológico, é lícito admitir que ela igualmente seja verdadeira para o mundo social. Ou seja, se tudo que existe pode ser explicado causalmente no reino das ciências físicas e naturais, assim como no terreno da psicologia, isto significa que a vida social também pode ser explicada causalmente, ou seja, na sua estrutura e na lógica interna da sua estrutura. Portanto, a vida social pode ser explicada racionalmente e não a partir do senso comum, que é o que mais geralmente acontece na vida social quando se quer explicar o que é o mundo. A sociologia, prossegue Durkheim nesta conclusão, a sociologia, à medida que se especializar, irá fornecer materiais mais originais para a reflexão filosófica. Na medida em que se especializar, no sentido de que Durkheim está considerando que a sociologia é uma ciência ainda nova e que, portanto, várias pesquisas precisam ser realizadas a fim de fornecer elementos mais sólidos para a constituição da sociologia. Lembremos que, com esta finalidade, o grupo de Durkheim, ou capitaneado por Durkheim, foi formado por pesquisas em várias direções. Pesquisadores na área de antropologia, na área de política, na área de economia, uma vez que se procurava obter conhecimentos sociológicos os mais variados possíveis das outras áreas de conhecimento, a fim de solidificar a própria constituição da sociologia como ciência. A sociologia não será nem individualista, nem comunista, nem socialista. Portanto, a sociologia não estará subordinada ao terreno das paixões. Para Durkheim, o comunismo e o socialismo são manifestações coletivas legítimas, mas eles devem ser estudados como objeto de ciência e não pelas paixões que comportam os seus ideais. Há um texto bastante interessante de Durkheim a respeito do socialismo, onde ele não está tratando o socialismo como desagregador da sociedade, e sim como uma forma de manifestação coletiva no interior da sociedade em determinado momento e, enquanto forma de manifestação coletiva aceita pela sociedade, aquele fenômeno, o socialismo, deveria ser cientificamente compreendido. A sociologia não será nem individualista, nem comunista, nem socialista. Irá ignorar essas teorias, as quais não poderia reconhecer valor científico, uma vez que norteadas pelas paixões, já que elas tendem diretamente não a exprimir os fatos, mas a reformá-los, ou seja, trabalhar com a ideia de qual é a melhor sociedade possível para a vida coletiva e não compreender o que é a sociedade existente. O socialismo projeta, por exemplo, a ideia de sociedade para o futuro, e não, na leitura de Durkheim, tentando compreender efetivamente o que é a vida coletiva na sociedade existente. Pelo menos, se interessa por elas, a sociologia, é somente na medida em que as vê como fatos sociais,
ou seja, como manifestações coletivas, capazes de ajudá-la a compreender a realidade social, ao manifestarem as necessidades que movem a sociedade. Portanto, se o socialismo existe, é porque a sociedade está necessitando de formas de vida coletiva que são inspiradas pelos ideais socialistas. Se a sociedade ela tem interesse pelo socialismo, cabe investigar o que é que na sociedade existente não está funcionando ou não está se desenvolvendo a contento para lançar os indivíduos nos braços, por exemplo, das teorias socialistas. Daí que, dirá Durkheim, pelo menos, se interessa por elas, é somente na medida em que as vê como fatos sociais, portanto, manifestações coletivas, capazes de ajudá-la a compreender a realidade social, a realidade existente, ao manifestarem as necessidades que movem a sociedade. Isso não quer dizer, porém, que a sociologia deva se desinteressar das questões práticas. Pode-se ver, ao contrário, que nossa preocupação constante era orientá-la de maneira que pudesse alcançar resultados práticos, ou seja, fornecer conhecimentos que possam ser utilizados pelos homens de ação. Não cabe ao cientista, em particular, tentar realizar as suas descobertas resultantes das investigações. Para isso, existem os homens de ação. Existe o terreno da política, existe o terreno do Estado, existe o terreno da luta pública, conforme entende Durkheim. Pode-se ver, ao contrário, que nossa preocupação constante era orientá-la, a sociologia, de maneira que pudesse alcançar resultados práticos. Mas, por decorrerem dos fatos e não das paixões, tais problemas devem ser colocados para o sociólogo em termos muito diferentes do que aqueles, tais como se manifestam para a multidão. Ou seja, o sociólogo pode analisar o socialismo como objeto de ciência, não como fruto da paixão individual. Vai compreender os valores do socialismo, não aqueles valores que embasam as paixões do socialismo, como fazem, por exemplo, para Durkheim, o senso comum. Portanto, procurará extrair uma leitura científica do socialismo, desprovido daquela ideia de certo ou errado, bom ou ruim. Procurará compreender o socialismo tal como ele é em sua estrutura, tal como ele é em seus elementos. E, inclusive, compreender a adesão dos indivíduos ao projeto socialista, mas sem desconsiderar a ciência. Portanto, o sociólogo não é aquele que está voltado para o reino das paixões. O reino das paixões, ele está no terreno da política. O reino das paixões, ele está no terreno do senso comum. E é do reino das paixões que Durkheim está procurando se distanciar, uma vez que, segundo sua leitura, o reino das paixões acaba mistificando a compreensão do que é a realidade, do que é a vida social, tal como essa vida social existe. Prossegue Durkheim observando que o papel da sociologia deve consistir em nos libertar de todos os partidos, portanto, do reino das paixões, não tanto por opor uma doutrina às doutrinas, e sim por fazer os espíritos assumirem, diante de tais questões, uma atitude especial que somente a ciência pode proporcionar pelo contato direto com as coisas. Portanto, o terreno da ciência é diferente do terreno do senso comum. O senso comum lida com as paixões, a ciência lida com a objetividade do mundo, com a objetividade da sociedade, ou seja, procura extrair um conhecimento da sociedade não à luz do que pensa o indivíduo, e sim à luz daquilo que efetivamente a estrutura social é em determinado momento. Somente a sociologia pode ensinar a tratar com respeito, sem fetichismo, portanto, sem mistificação, as instituições históricas, leia-se as instituições sociais, sejam elas quais forem, fazendo-nos perceber o que elas têm ao mesmo tempo de necessário e de provisório,
porque elas existem ou porque elas têm a necessidade de se transformar. Sua força de resistência e sua infinita variabilidade. Lembremos que, para Durkheim, as instituições mudam, mas elas mudam diante de determinadas resistências ou diante de resistências colocadas pela consciência coletiva, até então dominante. Portanto, somente a sociologia pode ensinar a tratar com respeito e sem mistificações as instituições históricas, fazendo-nos perceber o que elas têm ao mesmo tempo de necessário, isto é, porque existem, e de provisório, porque precisam mudar. Sua força de resistência e sua infinita variabilidade. Em segundo lugar, nosso método é objetivo. Significa que não se pensa a realidade a partir da consciência individual. Se pensa a realidade a partir da estrutura que esta realidade tem. Se pensa a instituição não a partir daquilo que o indivíduo acredita que seja a instituição, e sim se pensa a instituição a partir daquilo que ela efetivamente é. Nosso método é objetivo. Ele é inteiramente dominado pela ideia de que os fatos sociais, portanto, as manifestações coletivas, são coisas, portanto, desconhecidas inicialmente ao investigador, e, como tais, devem ser tratados. Daí que Durkheim está propondo também o abandono das pré-noções. A base de toda a disciplina para abordar determinado objeto, investigar adequadamente o objeto em todos os seus passos, é, portanto, que o sociólogo se afaste das noções antecipadas que possuía dos fatos, ou seja, daquelas ideias gerais que foram formadas a respeito de uma determinada manifestação coletiva, de uma determinada instituição, uma vez que estas ideias foram formuladas sem o rigor necessário e, portanto, não podem ser devidamente compreendidas, adequadamente compreendidas. É somente assim que se pode caminhar no sentido da constituição de uma ciência chamada sociologia. Durkheim observa ainda, nesta conclusão, que somente experiências metódicas são capazes de arrancar das coisas seu segredo, ou seja, desvendar o que são as instituições, tal como elas surgiram, tal como elas se desenvolveram, tal como elas se transformam e por que as instituições ainda permanecem como referências para a consciência coletiva. Somente experiências metódicas, a observação empírica, a comparação, a experimentação, são capazes de arrancar das coisas, portanto, daquele objeto que se tem para investigar e que se tem que tomar como ponto de partida que aqueles objetos são desconhecidos para o investigador, somente esses procedimentos podem descobrir nas coisas os seus segredos internos íntimos. Se consideramos os fatos sociais como coisas, prossegue Durkheim, é como coisas sociais, ou seja, como manifestações coletivas da vida social. Um terceiro ponto característico deste método para Durkheim é o fato de que ele procura ser exclusivamente sociológico. Portanto, não procura beber das outras ciências, mas sim construir um caminho próprio de investigação e tomar a sociedade como um objeto próprio, sem a influência de outras áreas que até então se misturaram à compreensão da vida social. Muitas vezes, observa ele, se pensou que tais fenômenos, por causa de sua extrema complexidade, ou eram refratários à ciência, isto é, não podiam ser compreendidos, apreendidos cientificamente, ou só poderiam entrar nela, na ciência, reduzidos às suas condições elementares, sejam psíquicas, sejam orgânicas, isto é, despojados de sua natureza própria. Procuramos, pelo contrário, estabelecer que era possível tratar estes fenômenos cientificamente, sem nada retirar-lhes de seus caracteres
específicos. Recusamos, em nosso método, reduzir os fenômenos a manifestações psicológicas, a manifestações subjetivas. Um fato social só pode ser explicado por outro fato social. Manifestações coletivas só podem ser explicadas por outras manifestações coletivas. Não se explica manifestações coletivas pelo desejo de um indivíduo. Pelo contrário, temos que compreender que os indivíduos são a base para a formação da consciência coletiva. Mas a consciência coletiva é muito mais do que a vontade de um único indivíduo. Os 10 mandamentos não expressam a vontade de Moisés. Os 10 mandamentos expressam, por exemplo, a vontade coletiva de um determinado conjunto de indivíduos que estavam procurando um rumo que mantivesse a coesão daquele agrupamento em busca da terra prometida. Para ficarmos em um exemplo bastante básico, buscando esclarecer ainda mais esta leitura de Durkheim. A sociologia não é o anexo de nenhuma outra ciência, portanto, é uma ciência distinta e autônoma. E o sentimento da especificidade da realidade social é necessário ao sociólogo. Somente uma cultura especificamente sociológica é capaz de prepará-lo para a compreensão dos fatos sociais. Portanto, a sociologia resulta do exercício de um determinado ofício. É necessário aprender os instrumentos sociológicos básicos para se pensar adequadamente a sociedade. Não se pensa a sociedade recorrendo a este ecletismo sem rigor, se apropriando de ideias soltas e, a partir dali, estabelecendo as leituras mais abstratas, genéricas e superficiais da vida social. Neste sentido, é sempre importante observar, valorizar Durkheim. Tanto ele, quanto Weber, quanto Marx, que não era sociólogo, procuraram sempre primar pela objetividade da investigação. Podemos questionar, no caso de Marx, Weber ou Durkheim, dependendo o referencial que adotemos, os limites das pesquisas que fizeram, mas em nenhum momento se pode negar a estes autores o esforço para compreender objetivamente aquilo que tinham diante de si. Compreender não a partir das crenças pessoais, e sim a partir de como aquela determinada realidade, naquele determinado momento, estava estruturada. Portanto, somente uma cultura especificamente sociológica é capaz de preparar o sociólogo para a compreensão dos fatos sociais. Quando uma ciência está por nascer, observa Durkheim, somos obrigados a nos referir aos únicos modelos existentes. Portanto, nenhuma ciência nasce renegando de maneira absoluta e completa os pressupostos que estavam desenvolvidos anteriormente pelo pensamento. Certamente, quando uma ciência está por nascer, somos obrigados, para formá-la, a nos referir aos únicos modelos existentes, ou seja, às ciências já constituídas. Existe aí um tesouro de experiências prontas que seria insensato não aproveitar. Lembremos como Durkheim vai recorrer aos antecessores, Comte, Spencer, entre outros, para mostrar como eles forneceram elementos fundamentais que viabilizaram a constituição da sociologia. Lembremos como Marx vai recorrer aos socialistas utópicos, ao pensamento legado pelos socialistas utópicos, pela economia política inglesa, pela filosofia alemã, para formatar seu próprio pensamento. Lembremos como Weber vai recorrer, por exemplo, a Simmel, Tony, entre outros, para formular a sua sociologia compreensiva. Nenhum dos clássicos partiu de si mesmo para construir o seu terreno de reflexão. Existe aí um tesouro de experiências prontas que seria insensato não aproveitar. Entretanto, uma ciência só pode considerar-se definitivamente constituída quando conseguir formar-se uma personalidade independente,
quando estabelecer os seus próprios critérios, pois ela só terá razão de ser se tiver por objeto uma ordem de fatos que as outras ciências não estudam. Se pede às pessoas, nesse sentido, se pede às pessoas como condição de iniciação prévia para se desfazerem dos conceitos que têm o hábito de aplicar a uma ordem de coisas para repensá-las com novos esforços, ou seja, é necessário abandonar as pré-noções. Enquanto permanecer misturada às lutas dos partidos, portanto, enquanto continuar subordinada ao terreno das paixões, enquanto se contentar em elaborar com mais lógica do que o vulgo as ideias comuns e, por conseguinte, enquanto não superar nenhuma competência especial, ela não estará habilitada a falar suficientemente alto para fazer calar as paixões e os preconceitos. Ou seja, não se trata também para a sociologia de tentar aprimorar o pensamento do senso comum, e sim de superar aquele pensamento no qual se baseia o senso comum. E é para torná-la capaz de representá-lo um dia que precisamos, desde agora, trabalhar, ou seja, desde aquele momento, fazer os esforços para construir uma ciência autônoma, a sociologia. Com estes elementos, Durkheim conclui as suas reflexões no livro As Regras do Método Sociológico. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, assinem o nosso canal, acompanhem os nossos vídeos, caso os considerem interessantes, e se assim o for, divulguem o nosso trabalho, a fim de que possamos contribuir cada vez mais com as jovens gerações de estudantes e as jovens gerações de pesquisadores. Lembremos que a finalidade deste canal não é atuar como alguém que queira se transformar em youtuber. A finalidade deste canal é procurar esclarecer textos que são extremamente complexos, viabilizando, assim, uma ampliação do conhecimento por parte daqueles que têm dificuldades de entrar nesta seara. Razão pela qual não temos pressa em expor os nossos textos. Alguns são expostos com mais brevidade em razão das questões que colocam, outros mais longamente, uma vez que o pensamento racional é algo sério, a ciência é algo sério, e não se consegue expor adequadamente um determinado tipo de reflexão complexa em 10 minutos, como é muito comum se fazer no YouTube. Até uma próxima.